Olá, meus amores, estamos aí para mais um vídeo, agora dando início ao conteúdo de Direito Penal Especial 1. A gente vai estudar os crimes contra a vida, tá? Gente, o direito à vida é um direito fundamental. Ele é resguardado pela Constituição Federal no artigo 5º, tá? Como direito fundamental, portanto inerente a qualquer pessoa, basta nascer para ter este direito. E acontece, por ser um direito fundamental importante, nós temos aí 4 ordens de crimes que visam preservar, tutelar o direito à vida, tá? Que tem como objeto jurídico o direito à vida. Esses 4 ordens de crimes são homicídio, induzimento e instigação ao auxílio a suicídio, infanticídio e aborto. Lembrando que o homicídio está no artigo 121, que é o que vai ser objeto de estudo desse vídeo. A gente vai dar início, né, porque o artigo 121 é bem grande. O induzimento, instigação ou auxílio a suicídio está no artigo 122, infanticídio, artigo 123 e aborto vai do artigo 124 até o 128, beleza? Antes da gente começar com o homicídio, eu quero fazer algumas considerações. Primeira coisa, se a gente for olhar o artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição Federal, a gente vai ver que, em regra, a competência para julgamento dos crimes contra a vida é do tribunal de júri, tá? Então, a regra é que os crimes contra a vida serão julgados pelo tribunal do júri. Porém, há uma exceção. Exceção essa é quanto ao elemento culpa. Quando o homicídio for culposo, o julgamento do homicídio culposo não é de competência do tribunal do júri, ok? Outra observação, consideração que eu quero fazer é quanto à ação penal. A ação penal dos crimes contra a vida, ela é sempre pública e incondicionada, tá? Então, a ação penal dos crimes contra a vida é sempre pública e incondicionada. E pra você que quer saber melhor sobre as ações penais, tem vídeo aqui no canal, tá? Vamos lá. A gente vai falar no vídeo de hoje sobre o homicídio, artigo 121. Gente, o artigo 121, ele é dividido em homicídio simples, homicídio privilegiado, homicídio qualificado e homicídio culposo, tá bom? A gente vai começar pelo homicídio simples. O homicídio simples está no caput do artigo 121 e não tem complicação, tá lá. Aspecto primário, matar alguém, e aspecto secundário, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então vamos lá, matar alguém. Homicídio simples, gente, ele é chamado de simples porque ele não contém elementos normativos e nem elementos subjetivos. O homicídio simples, ele é composto apenas por um núcleo do tipo e por um elemento objetivo. O núcleo do tipo é o verbo matar, simples assim, e o elemento objetivo é o alguém, tá? Então não tem complicações no homicídio simples. Você tem ali só um núcleo do tipo, que é o verbo, no caso matar, e um elemento objetivo, que é o alguém, tá? Gente, o que é um homicídio? O homicídio é uma repressão à vida, é retirada da vida, de uma vida extrauterina. É importante ressaltar isso, tá? Tem que ser uma vida extrauterina, porque se for uma vida ultrauterina, a gente já tem um aborto para isso. Então, o que tutela o homicídio, né? O homicídio visa tutelar a vida extrauterina, tá bom? E quando tem início essa vida extrauterina, gente? A vida extrauterina, ela tem início com o processo respiratório autônomo. Ou seja, quando o indivíduo, a pessoa humana, começa a respirar com o seu organismo, tá? Não mais dependendo da mãe. Então, com a retirada ali, né? Com o rompimento do saco amniótico. Gente, outra informação importante quanto ao homicídio simples é que o homicídio simples, em regra, ele não vai configurar crime hediondo, tá? Então a regra é que o homicídio simples não configure crime hediondo. Porém, há uma exceção. Quando o homicídio simples for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, aí sim vai configurar o crime hediondo. Aonde está isso, gente? Tá lá na lei de crimes hediondos, que agora eu não vou lembrar o número da lei, mas enfim, você acha lá. Digita lá a lei de crimes hediondos, você vai achar
achar fácil. E aí eu acho que é no artigo 2º ou 1º que define os crimes hediondos, e aí vai falar, nesse caso, do homicídio simples, é praticado em atividade típica de grupo de extermínio, vai ser considerado crime hediondo. E quando fala grupo de extermínio, a gente pensa em reunião de pessoas, mas mesmo que for por um só agente, não tem problema. Por exemplo, se há uma matança de moradores de rua a fim de valorizar economicamente os imóveis daquela redondeza, aí você começa a exterminar, né, há um extermínio dos moradores de rua para valorizar os imóveis daquele bairro ali. Isso é um homicídio simples, mas com a prática de atividade típica de grupo de extermínio, e aí nesse caso vai ser considerado crime hediondo, tá? Mas outra informação que é importante para não confundir é que se alguém matar um grupo, mas movido por um relevante valor social, nesse caso estará configurado um homicídio privilegiado e não um homicídio hediondo. A gente vai falar melhor do homicídio privilegiado daqui a pouco, mas só para vocês entenderem, se for uma questão de relevante valor social, por exemplo, o policial que tá no seu dia de folga sai pra caçar ladrões que aterrorizam uma cidade pequena, uma pacata cidade. Neste caso, a gente não tem, apesar de ter, né, uma atividade de extermínio, mas por conter um valor de relevante, por ele ter sido movido por um relevante valor social, né, porque extermínio dos ladrões que estavam aterrorizando aquela cidade, os moradores daquela cidade, então ele vai entrar no homicídio privilegiado e não no homicídio hediondo, tá? Então é importante ver isso aí. Gente, o objetivo do crime de homicídio é o quê? É tutelar e proteger a vida humana, tá? Então o objeto jurídico do crime de hediondo é a vida humana. E o objeto material é o ser humano que suporta aquela conduta. Então, por exemplo, se João mata Pedro, quem que é o objeto material? O objeto material daquele crime ali foi o Pedro, que foi o morto, tá? Que foi atingido pela conduta lá de João. Gente, o crime de homicídio ele é um crime comum, ou seja, qualquer um pode ser o sujeito ativo, qualquer um pode praticá-lo. Ele não exige a figura específica para a prática, não exige um sujeito ativo. Qualquer um que matar outra pessoa vai estar praticando o homicídio. O crime de homicídio, ele ainda é um crime de forma livre, o que significa que admite qualquer meio de execução, tá? Ele não exige um meio de execução, pode ser qualquer forma. Não importa se eu matei você jogando um computador na sua cabeça. O que importa é eu ter obtido a morte. E aí eu já aproveito para falar que o crime de homicídio é um crime material, o que significa que exige para sua consumação que você tenha alcançado um resultado naturalístico. O que é um resultado naturalístico? É simplesmente um resultado que está expresso no tipo penal. Ou seja, o crime de homicídio, ele exige para sua consumação que você alcance o resultado expresso nele, que é o quê? A morte. Tá lá, matar alguém. Então não basta ter lesionado, você tem que ter matado alguém, porque o próprio tipo penal exige ali no seu conteúdo o resultado, no caso, o resultado morte, tá? Gente, a doutrina ainda fala que o crime de homicídio, ele pode ser praticado de forma direta, quando a pessoa mesmo faz, por exemplo, dou um tiro, pego uma barra de ferro e taco na pessoa, dou vários socos, ou pode ser feito de forma indireta, que é quando você manipula o meio de execução. O que seria manipular o meio de execução? Por exemplo, eu tenho um cachorro feroz e uso o meu cachorro como, né, um instrumento para praticar o crime de homicídio, praticar a morte. Então, estou manipulando o meio de execução. Isso seria um crime de homicídio praticado de forma indireta, mas não tem muita relevância.
Gente, o crime de homicídio ele ainda pode ser praticado na forma comissiva por meio de uma ação ou na forma omissiva por meio de uma omissão. E aí a omissiva a gente tem uma classificação em omissivo impróprio, que seria, por exemplo, né, omissivo impróprio, que quando a pessoa se omitiu mesmo, deixou de fazer. E a gente tem o omissivo impróprio, que é quando o agente ele tá na figura de garante, ou seja, ele tinha que garantir que o resultado não acontecesse. Por exemplo, a mãe para com o filho. Se eu tô com meu filho numa piscina e eu me descuido, começo a conversar com outra pessoa, etc. E aí meu filho pula na piscina, não sabe nadar e se afoga, eu pratiquei o crime de homicídio na forma omissiva. Por quê? Na omissiva comissiva, omissiva impróprio. Por quê? Porque eu tava na função de garante, eu tinha que garantir a segurança do meu filho e, por descuido, não fiz e acabou resultando no homicídio. Isso tá no parágrafo 2º do artigo 13, tá? O parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal vai conceituar pra gente essa questão do do omissivo comissivo ou chamado de omissivo impróprio, que é quando o agente tá na figura de garante, e aí vai mostrar pra gente lá quais são as figuras de garante, tá? Então, como eu disse, tem um sujeito ativo, que pode ser qualquer pessoa, porque o crime de homicídio se trata de um crime comum. Então, pode ser praticado por qualquer pessoa. E pode ser praticado também sozinho ou com autoria, tá? Ou participação também. Então, o crime de homicídio ele pode ser praticado sozinho, mas também admite coautoria ou participação. O sujeito passivo é qualquer pessoa humana nascida, né, com vida, tá? E tem uma observação muito interessante, que eu vi, é muito raro, mas eu achei interessante, que é dos irmãos chifópagos, eu acho que falam. Que é o que a gente chama de irmãos siameses. Que nesse caso haverá um homicídio duplo, tá? Um duplo homicídio. Gente, outra coisa que eu quero falar é sobre o crime... Como fala? O crime... Esqueci. Crime impossível, tá? O crime impossível, ele é conceituado no artigo 17 do Código Penal, que fala assim: não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Ou seja, se a pessoa ou a criança nasceu lá e nasceu sem vida, não tem o que você aplicar, não tem o que você falar em homicídio nem na forma tentada, porque a gente viu que o homicídio consiste na cefação, na retirada da vida, ou seja, tem que ter vida, o pressuposto é a vida. Se a pessoa já nasceu morta, não tem o que se falar nem em tentativa, tá? Mesmo se achei que estava viva e tentei matar, não, se nasceu morta, não tem o que falar em nada, porque há uma impropriedade do objeto, então a gente está diante de um crime impossível. Porque se o artigo 121 do Código Penal é claro, fala matar alguém, a pessoa já tá morta, então é um crime impossível. Como você vai matar alguém que já tá morto? Tá? Então não tem incidência do artigo 121, beleza? Uma outra observação muito importante é que quando a gente fala em matar dolosamente presidente da República, com dolo, com intenção, o presidente da República, o presidente do Senado Federal, o presidente do Congresso Nacional ou o presidente do STF, não se trata de homicídio, tá? Quando há a morte dolosa desses personagens que eu falei, presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente do Congresso Nacional e presidente do STF, a gente está diante de um crime contra a segurança nacional que é definida em lei extravagante, legislação extravagante, tá? Então, a morte dolosa desses indivíduos, desses personagens, esses 4 personagens, não é classificado como homicídio e sim como crime contra a segurança nacional. E outra observação também é sobre o genocídio, gente. Genocídio, ele não é considerado crime contra a vida. O genocídio é considerado crime contra a humanidade, tá? Importante ficar atento nisso para não cair nas pegadinhas. Olha, sobre o elemento subjetivo do crime de homicídio. O elemento subjetivo do crime de homicídio são em 3 ordens.
A gente tem o animus necandi. O animus necandi, você pode encontrar animus necandi ou animus occidente, tá? Isso é muito importante, cai assim em prova às vezes. E animus necandi, gente, é a vontade de praticar, é a intenção, ou seja, é o dolo, tá? Você tem animus necandi é porque foi praticado com dolo, o animus occidente é porque foi praticado com dolo. E também comporta o dolo eventual. O que seria o dolo eventual? É quando você não tem a intenção, mas você assume o risco de produzir. Então eu não quero matar a pessoa, mas eu assumo o risco de matar aquela pessoa, tá? Deixa eu pensar um exemplo aqui. Ah, já sei, racha em veículos. Você vai praticar uma racha lá de veículos automotores, você não tá com intenção de matar ninguém, mas você assume o risco a isso, né, quanto a isso, tá? E outra coisa que dentro do elemento subjetivo, então a gente tem o dolo, comporta o dolo eventual, e temos também a culpa, né, porque a gente tem a figura do homicídio culposo, e aí eu já aproveito para explicar o que é a culpa. Gente, a culpa é a falta, é a inobservância de um dever de cuidado. Eu fiz um mapa mental, tá lá no Instagram, o Instagram é @direito_em_mapas, você vai encontrar lá o mapa mental da culpa, porque a culpa, ela é a inobservância do dever de cuidado, mas ela se divide em imperícia, imprudência e negligência, tá? Ela se divide em imperícia, imprudência e negligência. A imperícia é quando a pessoa não é perita, ou seja, quando falta pra pessoa, pro agente, uma habilidade técnica. Então tem a falta de uma habilidade técnica para a prática daquele ato. Um bom exemplo é um advogado especialista em criminal atuar na vara civil, por exemplo. É óbvio que ele tá apto àquilo, né? A carteirinha da ordem dele permite ele, então legalmente ele pode, só que, por óbvio, ele não é perito naquilo e ele não deve fazer, né? Não é recomendado, né? Então, um exemplo aí de imperícia seria um advogado criminal especialista em direito penal trabalhar com um processo civil, montando uma peça civil. A outra modalidade de culpa é a negligência e a imprudência. Gente, a imprudência é a culpa de quem age, então ela é comissiva, tá? É quando você agiu com uma certa, como eu vou dizer, precipitação, você foi precipitado ao agir. Então nesse caso a gente tem aí a imprudência, tá? Foi imprudente, por exemplo, atravessou um sinal vermelho, tava andando a 60 por hora onde é pra andar 50 por hora, essas coisas. Já a negligência é a culpa de quem não age, tá? Então negligência é a culpa de quem não age. Enquanto a imprudência é a culpa de quem age, negligência é a culpa de quem não age, tá? Ou seja, na negligência a gente tem como fala? Não foi observado um dever de cuidado. Por exemplo, o médico que foi ao fazer a cirurgia deixou um bisturi, outro instrumento na barriga da pessoa, por exemplo. Negligência, porque ele deveria ter tirado, não tirou. Deixou de observar um dever de cuidado, tá? Então foi a culpa de quem age, de quem não age, desculpa. A consumação, eu já falei, né, que para consumar o crime de homicídio você tem aí que chegar, é um crime material, então você tem que chegar ao resultado naturalístico, no caso, morte. E, portanto, o crime de homicídio ele também é considerado um crime instantâneo, que significa que é feito ali por um ato só. Ele não se prolonga no tempo. Por exemplo, o crime de sequestro. O crime de sequestro é um crime que se prolonga no tempo. O crime de homicídio não, tá? Atirei, matou, acabou ali, um ato só, é instantâneo. Só que a doutrina fala que o crime de homicídio, ele é um crime instantâneo, só que com efeitos permanentes, tá? Por que com efeitos permanentes? Pô, você tirou a vida de uma pessoa, a vida de uma pessoa nunca vai voltar. Se eu furto uma pessoa, eu posso até achar o celular, né, e devolver o celular pra pessoa. Agora, a vida de uma pessoa nunca volta, então são efeitos permanentes. A tentativa, gente, é permitido, né? É possível a tentativa no homicídio. E aí temos a tentativa de duas formas. Temos a tentativa branca, que é chamada de tentativa incruenta, que é quando você tentou matar, mas não causou nem ferimento à vítima. E temos a tentativa vermelha ou tentativa cruenta, que é quando você tentou matar, não conseguiu matar, mas a tentativa resultou em ferimentos à vítima, tá? Então,
Resumindo aí rapidinho uma classificação doutrinária. A doutrina fala que o crime de homicídio é um crime simples. Por que crime simples? Só um bem jurídico é tutelado, que é a vida. O crime de homicídio seria um crime material. Por que crime material? Porque exige um resultado naturalístico, que no caso é o resultado da morte, tá? É um crime de dano, ou seja, é de dano porque exige a lesão a um bem jurídico tutelado, que no caso é o bem jurídico vida. É um crime de forma livre, porque admite qualquer meio de execução, como a gente viu. É um crime que cabe na modalidade comissiva ação e omissivo omissão, que a gente viu no caso da figura do garante. É um crime instantâneo, porque se consuma de uma vez, não se prolonga no tempo. É um crime instantâneo com efeitos permanentes, porque a vida retirada, uma vez retirada, não volta mais. E é um crime unissubjetivo, ou também chamado de concurso eventual, porque ele pode ser praticado por um só agente, pode só eu matar João, por exemplo, ou como pode ser em concurso de pessoas ou em participação, tá? Admite concurso. E o crime de homicídio, em regra, ele é plurissubsistente. Por que plurissubsistente? Porque você pode fracionar a conduta de matar alguém, tá? Pode ser fracionada essa conduta. Crime progressivo. O crime homicídio, ele é um crime progressivo por quê? Porque primeiro ele passa por um crime que eles falam de crime de ação de passagem, que passa primeiro por um crime menos lesivo, um crime menos grave, pra depois passar pro crime mais grave, que seria a morte. Então primeiro você causa uma lesão na pessoa pra depois matar ela, né? Não tem como, você pra alcançar a morte você vai passar pelo crime de lesão corporal. Então você tem aí o homicídio como um crime progressivo, por isso passa por um crime menos grave pra alcançar o crime mais grave, que é a morte, tá? Gente, o próximo vídeo eu trago pra vocês o homicídio privilegiado, qualificado, porque vai ficar muito extenso, tá? E a gente conseguiu ver uma visão geral do homicídio, e aí depois a gente vem mesmo mais trabalhando em cima da letra da lei, beleza? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram, um link na página do Facebook. No Instagram tem mapas mentais, tá? Então quem quiser, o mapa mental da culpa tá lá. Eu vou jogar vários outros mapas mentais referente à matéria penal lá também. Então dá uma olhadinha lá que vale a pena, viu? E qualquer coisa, os comentários estão aí pra isso. Vou deixar aqui meu e-mail também na descrição do vídeo, quem quiser entrar em contato. E até o próximo vídeo, espero ter sido útil.